e às 3 da manhã alguém se lembra e diz tipo, olha, há umas termas aqui ao lado e eu tenho um amigo que tem um táxi e ele pode nos ir buscar a todos e deixa-nos lá. E nós tipo, vamos às termas agora. E então nós éramos para aí 7 ou 8 pessoas. As termas estavam fechadas, obviamente. Nós saltámos o portão e tivemos sim, ninguém me conhece. E tivemos tipo 2 horas nas termas até nascer o sol. E foi tipo uma cena absolutamente incrível. Que aquelas coisas que quando tu acordas no dia não sabes, tipo, não fazes a mínima ideia que vais estar a acabar o dia daquela maneira. Então esse foi assim um dia, pá, muito marcante. Fora da caixa. Muito fora da caixa. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Hoje temos connosco a Marlene, que nasceu em Setúbal, mas que está a viver atualmente no Porto. Já fez algumas viagens de bicicleta, tendo começado numa pequena viagem desde Setúbal até ao Porto Covo e seguida de uma viagem de 4 meses, diretamente pela carretera Austral. É sobre essa viagem que ela nos vai contar neste podcast. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias e aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá, Marlene. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Estamos a gravar no Porto, numa oficina de bicicletas. Porquê é que estamos nesta oficina? Escolhi esta oficina porque foi o sítio onde eu comprei a minha primeira bicicleta. Não, onde eu... Sim. A primeira bicicleta que eu comprei foi aqui nesta oficina. Na altura ainda não morava no Porto, mas vim de visita. Sim. E entrei por curiosidade e saí daqui com a bicicleta no carro quando voltei para casa. Mas já sabias andar de bicicleta? Já sabia, sim, eu já era adulta. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? Nem sei. Tipo, na casa dos meus pais, daquelas com rodinhas atrás, provavelmente. E lembras como é que aprendeste a andar de bicicleta? Ou... não tenho. Não ficou marcado, não houve traumas nem coisas? Não, acho que foi tipo natural, uma progressão tipo do triciclo para a bicicleta com rodinhas e depois, entretanto, passas para uma bicicleta normal. Não houve assim nenhum momento marcante. Ficasse... E usas a bicicleta como lazer ou como transporte no dia-a-dia? Sim, nas duas vertentes. Como transporte, é o meu meio de transporte principal e também como lazer. Muito bem. E as viagens, para além de bicicleta, qual é que é a tua primeira memória de viagens? De viagens? Fora de bicicleta. Fora da bicicleta, sim. Ou começou logo, viagens e bicicleta começou logo? Não. As primeiras viagens, assim, aquela maior que fiz foi tipo um Interrail. Uhum. Quando ainda estudava e as viagens de bicicleta vieram só depois. Muito depois. Sim. Qual é que é a primeira viagem de bicicleta que fazes? Sim. A primeira viagem de bicicleta que fiz foi ao Alentejo. Na altura estava a seguir um blog de 2 rapazes chamado Até Onde Vais com 1000 euros. E a ideia, tipo, de viajar de bicicleta, sim. Pareceu-me uma ideia extremamente interessante. Então consegui convencer uma amiga minha a levarmos as bicicletas, tipo, até Porto Covo, na altura. De onde? De Setúbal até Porto Covo. Tínhamos 3 dias, fizemos 2 dias até Porto Covo e depois regressámos no terceiro, assim. Com bicicletas normais que tínhamos, prendemos o saco-cama e uma tenda a um porta-cargas que arranjámos, tipo, dos mais baratos da Decathlon na altura, e com uma mochila e uma muda de roupa. E foi assim... E já tinha um plano mais ou menos ou iam andando? Sim, não, o plano era parar a meio num parque de campismo, acampar e seguir. Tipo, também a distância não era assim extraordinariamente grande. Mas na altura parecia, porque a primeira viagem de bicicleta, qualquer coisa, tipo,
eu nunca tinha feito mais do que 30 km de bicicleta seguidos na altura, então foi assim a viagem maior. E nessa altura, tipo, foi engraçado, tipo, perceber tipo, a quantidade de quilómetros que consegues fazer facilmente em cima de uma bicicleta. E faziam quantos? Quantos é que tinham nesses? Nós fizemos tipo 60 por dia e depois quando voltámos fizemos 90 até ao barco da Troia e depois convenci a minha irmã a me buscar lá. Para não subir. Para não subir, sim. E já estávamos tipo super cansadas, apanhámos vento de frente naquela reta de Troia e foi um dia difícil, sim. Muito bem. Temos então, chegámos a Setúbal, vindos de Porto Covo, sim. E depois disso, o que viagens é que foste fazendo até teres a ideia de ires para o Chile? Depois de vir de Porto Covo, houve ali um interregno, não é, de tempo em que não fiz viagens nenhumas de bicicleta. Depois voltei a fazer, mas coisas sempre muito pequenas, de fins de semana, coisas assim, voltinhas também pequeninas. Por isso, até chegar à parte do Chile, demorou alguns anos. Mas fizeste, ou seja, mas houve algumas viagens grandes? Não, a do Chile foi a primeira, sim. Mas não houve nenhumas viagens, ou seja, de todo mesmo? Não de todo, sim, mesmo, numa vida paralela sem bicicleta e de repente, vou ali até ao Chile fazer... Não tinha assim feito nenhuma viagem grande até aí. Até essa aí. Então o que é que, tiveste preparação? Como é que começou a ideia? O que é que... Sim, eu tinha andado a ler livros de viajantes de bicicletas. Li um do Alastair Humphreys, que ele fez a volta ao mundo de bicicleta, e o segundo livro dele é sobre a América. E então começa tipo na América do Sul, começa em Ushuaia e depois vai para cima. E a descrição que ele faz tipo da rota que fez tipo na zona da Patagónia, achei extremamente interessante e pareceu-me tipo uma ideia incrível. E ficou sempre aquela ideia. E então tipo pensei que por que não? E a rota, qual é que é a rota que fizeste, exatamente? A rota que eu fiz, eu comecei em Santiago do Chile, atravessei o Chile pelo meio até chegar a Porto Monte, onde tens a Carretera Austral, que é tipo a Ruta 7, que é uma estrada muito conhecida. E depois a Rota 7 acaba, tipo, depois da Rota 7 acabar, tens que atravessar a fronteira até a Argentina. Depois, chegando à Argentina, El Chaltén, fiz tipo a rota normal ali da zona, que é os Torres del Paine. Não, espera, estou baralhada. Mas sim, ali, Argentina, El Chaltén, El Calafate, aquela zona dos parques nacionais argentinos. E depois, o sentido é sul? É sempre norte-sul, sim, sempre norte-sul, sim. Até cá abaixo? Até cá abaixo, sim. Até seguindo mais ou menos a carretera austral, sim, ou é mesmo a carretera até... E acabaste mesmo em Ushuaia. Sim. E quanto tempo? 4 meses. 4 meses, sim. Quantos quilómetros? Cerca de 4.000. E tudo sempre em bicicleta ou paravas nos parques? Sim, eu parei bastantes vezes, fazia tipo os trilhos de caminhada nos parques, sim, ainda fiz alguns. E foi preciso preparar-te fisicamente ou foi embalar a bicicleta e arrancar? Não, foi embalar a bicicleta e arrancar. E depois treina sem lá. Sim. E como é que fazias a orientação? Alguma... Tinha mapas no telemóvel, sim. Nem sempre funcionava super bem, mas sim, a rota ia-se preparando no dia antes. E nunca tinhas viajado sozinha tanto tempo? Não, nunca tinha viajado sozinha. Nem tanto tempo, nem sozinha? Nem tanto tempo, nem sozinha, sim. Foi a primeira... E como é que foi os primeiros dias? Ou o primeiro dia? Apanhaste o avião? Sim. Saíste aqui do Porto ao lado de Lisboa? Sim. Saí de Lisboa.
E apanhei o avião, cheguei a Santiago e percebi que tipo, nem sequer podia sair do aeroporto com a bicicleta porque é uma autoestrada. Pequeno detalhe. Sim, então assim que chego ao aeroporto, eu montei a bicicleta, saí do aeroporto e está lá uma placa a dizer proibido bicicletas. E tipo, e eu reparo que está um tipo numa carrinha à minha frente a fazer-me sinal. E eu vou ter com ele e ele diz-me, olha, sabes que tipo, não podes andar aqui de bicicleta. E eu, ok. E agora? Percebi mesmo agora. Ele, então, mas se fores para Santiago, eu posso dar o bem, que eu também vou para lá. E tenho uma carrinha de caixa aberta. Então pus a bicicleta em cima da carrinha do tipo e ele deu um boleia até ao hostel. Assim. Sim, começou assim. E a partir daí foi sempre esse tipo de... Foi vendo mais imprevistos desse género? Há sempre imprevistos em viagens grandes, mas nunca tive assim nenhuma situação que não conseguisse resolver em poucos minutos. Ou alguém para à beira da estrada e resolve o problema. Mecânicos, como é que tu és com a mecânica da bicicleta? Há coisas muito simples, consigo resolver. Encher pneus, tipo, remendar furos, é uma coisa que convém sempre saber fazer. Tipo, ajustar os travões. Sim, tipo, tive de fazer algumas dessas coisas, mas foi sempre... Nunca foi assim nenhum problema que me deixasse a pé. Ficar a pé, sim. E como é que era então o caminho? Tu levavas, como é que ias? Levavas tenda, ou ias cadê em hostels? Sim, eu levei tenda, mas tipo, ia fazendo um mix. Ou seja, eu fiquei em muitos Airbnbs, fiquei em hostels, fiquei em parques de campismo. Fiz campismo selvagem assim 3 ou 4 vezes, quando não havia assim. Nos parques naturais, provavelmente? Não, nos parques naturais é proibido. Sim, tens que fazer nos sítios específicos. Mas tipo, há situações em que tu tens tipo 200 ou 300 quilómetros sem nada à volta e és obrigado. Não há nada para... Sim, não há nada. Mas fiquei muitas vezes em hostels e Airbnbs também. Sim. E em termos de paisagem, vai mudando muito? Como é que é o percurso? Sim, vai mudando bastante. Quando sais de Santiago, a paisagem é assim mais árida, começas a descer, tipo, mais floresta, mais montanha, montes de rios, montes de cascatas, sim. E foste na altura do ano? Eu saí no verão e quando cheguei ao Ushuaia era outono. E fresquinho já? Sim, temperaturas negativas já. E roupa, como é que fizeste equipamento? Levaste roupa para a época toda? Ou levaste coisas a mais? Levei roupa para as épocas todas, sim. Ias muito carregada? Ia muito carregada, sim. Tinha tipo alforjes à frente, alforjes atrás e uma mochila. Comida ias fazendo ou ias comendo? Ia fazendo, levei o fogão. Mas dá sempre para ir comendo pelo caminho, sim. E assim, conhecer os tascos da zona. Que é assim bom. Highlights então que foste, ou seja, começas a parte árida, vais descendo, o que é que ias, tipo assim, se tivesses de ter 3 ou 4 grandes mares assim de paisagens? Sim, no início, os vulcões. Os vulcões, sim. Conseguiste ver algum? Estão todos... Tu consegues ver ao longe, eles estão sempre a deitar fumo. sim, mas não vi nenhum de perto, sim. Não. Porque é tão a norte, não é? É toda aquela cordilheira de vulcões. Sim, mas abaixo de Santiago há assim alguns grandes, tipo, sei lá, estou-me a lembrar do Osorno, que apanhas logo para aí, passado 400 ou 500 km de Santiago, e esse é o primeiro. E que o assusta? Não, mas é giro. É só? sim. E além, sem termos de paisagem, esse seguir, o que é há assim mais... Sim, depois é a carretera austral, que a paisagem já é muito mais montanhosa, a estrada já tem mais acumulado, ou seja, já sobes mais, já desces mais. E com a bicicleta pesada? Com a bicicleta pesada, tem muitas partes
não pavimentadas, pelo menos na altura, Sim. agora não sei como é que está. Mas assim que começas, primeiros acho que 50 km é tipo um asfalto incrível, mas acaba. Tem sempre gravilha, barra, Sim, pedra, sim, gravilha barra pedregulho, pedra, sim. e sempre a partir. Isto foi em que ano? Sim, foi em 2018. Ok, já passaram. Sim, Deve ter sim. mudado. Deve ter mudado. Pois, não sei E se depois mudou por aí vai, o muito. que é que ia sendo mais? A natureza cada vez com menos pessoas, cada vez cidades mais pequeninas, não é? Sim, sim, muito poucas cidades, quase nenhumas, muito pouca, quer dizer, gente há sempre porque tens muitos viajantes. É uma zona porreira para andar de bicicleta porque apanhas montes de ciclistas também, ou seja, No mesmo estás sentido, desculpa, no mesmo sentido no mesmo ou sentido, mesmo sentido sim, sempre? sim, sim. Há muita gente a fazer o norte-sul, então tipo estás sozinho quando queres, mas se não quiseres estar sozinho é muito fácil arranjar companhia. Porque está sempre a... Sim, estás sempre a ver E outros. cruzam-se também nos hostels, no fundo partilham os mesmos hostels, né? Sim, Chegar ao fim sim, do sim, dia sim. e estão... E os ritmos? Conseguem acompanhar mais ou menos, porque isso é sempre uma coisa difícil, ou um desafio de Sim, sim, bicicleta? sim, certo. A cena engraçada aqui é que tipo, se tiveres alguém e o ritmo está agradável e estás a gostar da companhia, tipo, seguem juntos. Se não, se os ritmos forem diferentes, cada um segue o seu caminho, não. Amigo no pato amigo. Não, de todo. E então eu tive situações de pedalar 2, 3 dias com as mesmas pessoas, mas chega ali a uma altura em que tu queres ficar mais tempo num sítio, ou as pessoas tipo, vão para outro sítio diferente e dizemos adeus. E houve alguém, ou turista, ou local, que tivesses cruzado e que de repente tivesse feito mudar ligeiramente o percurso? Sim, o percurso de bicicleta não, mas eu já tive situações em que conheci pessoas ou fiquei mais tempo num sítio, ou fui fazer uma coisa diferente nessa zona. Estou a pensar, uma vez fiquei num Airbnb e fui jantar com amigos da pessoa que me tinha recebido e esses amigos estavam a pensar a ir acampar num parque nacional lá perto nos 2 dias a seguir. E perguntaram-me se eu não queria ir. Então, tipo, deixei a bicicleta na cidade e fui acampar. E valeu a pena? Sim, sim, sim. Valeu muito a pena. Nunca teria ido àquele sítio se não fosse aquela interação, não é? Com aquelas pessoas. E as memórias que tu agora tens, são das pessoas, ou é das paisagens, ou é desses encontros, ou é o misto das duas coisas? Sim, é sempre um misto. É verdade que as memórias, as que ficam mais marcadas, são sempre de momentos que passaste com pessoas, não é? Tenho algumas memórias, tipo, e algumas pessoas que ficaram claramente marcadas, sim. E imprevistos? Qual é que foi o imprevisto mais louco que tiveste, ou que tiveste de safar? Não houve? Não houve. Corre tudo. Sinceramente, até quando cheguei ao final da viagem, até fiquei surpreendida, porque não houve assim nenhum momento, nenhum imprevisto que tivesse sido muito dramático. Pronto. Ou engraçado, Ou engraçado. nada. Não. Assim, nada de... E conversas? Há alguma tipo uma conversa mais marcante? Às vezes temos conversas com locais, de repente nos dizem qualquer coisa diferente que nos faz pensar, ou que nos faz... Não, tive assim uma tarde muito engraçada. Eu tinha chegado a uma povoação e estava à procura de um sítio para almoçar. E o primeiro restaurante onde eu entrei estava cheio, mas de repente está uma mesa com 2 senhores e eles fazem sinal e dizem para eu ir lá. E eu fui. E então eram dois locais, não é? 2 senhores reformados, o Oscar e o Jorge. E então almocei com eles, obviamente tipo, eles perguntaram-me o que eu estava a fazer ali, e então falei-lhes um bocadinho da minha viagem e foi muito engraçado, tipo, tivemos a falar, conversámos um bocado sobre
como é que eram as coisas em Portugal, e eles falaram como é que as coisas, o que é que estava a acontecer no Chile, como é que as coisas estavam atualmente. E foi uma conversa super interessante, e depois acabei por passar a noite na casa do Jorge, que morava ali também na vila, e eu passei a tarde toda com aqueles dois senhores. O Oscar, na altura, pediu-me para eu ir arranjar a televisão dele, porque eu tinha-lhe dito que trabalhava na área de informática, e ele... Então, tens que ir arranjar a minha televisão. E conseguiste? Sim, era uma Smart TV, era só uma configuração. E foi assim uma coisa totalmente inesperada e uma interação muito engraçada com aqueles dois reformados. E em algum desses momentos sentiste pequena perante o tamanho do mundo? Ou perante... Sim, mais no final da viagem, porque mais a sul tens muitas zonas sem nada e de repente olhas à tua volta e não vês ninguém durante o dia todo, mas é uma sensação boa, sim, pelo menos para mim. E tens apoio, consegues ter apoio, como é que tu fazes isso? Ou seja, sabes previamente, levavas água? Sim, sabes previamente que durante 200 km não vais ter nada. Carregas, e eu carregava muita comida sempre muito medo de passar fome. Sim, mas normalmente as coisas corriam sempre bem. E depois escolhias os sítios para acampar, nesses casos? Já escolhias previamente, ou sítios pré-marcados? Sim, tens algumas aplicações onde as pessoas vão marcando tipo lugares onde ficaram, que são abrigados, ou que têm algum ponto de água, ou que têm acesso ao rio, e a partir daí já consegues tipo mais ou menos ter uma noção onde é que podes ou não parar. Ok. E na viagem, o que é que vai para... Tu passas os dias... Como é que é um dia de viagem teu? Acordavas muito cedo? Era pedalar o dia todo? Sim, era pedalar o dia todo. Eu nunca acordava muito cedo. Com boa portuguesa. Mas, sim. Era acordar, fazer o pequeno almoço e depois passava o dia praticamente todo a pedalar. Mas não ia muito depressa, por isso tinha que passar o dia todo a pedalar para conseguir avançar um bocadinho. Sim. Ou seja, o ritmo não era, porque tinhas muito peso. Sim, o ritmo era muito, muito lento. E a rota era fácil, ou seja, tinhas que andar sempre a navegar, ou a rota é só seguir? Sim, não há grande decisão, é seguir a estrada que existe e o resto é ir em frente. Sim. Isso dá para, nesses longos dias, o que é que dá para pensar em muita coisa, ou há sempre coisas a acontecer, há sempre um passarinho a passar? Sim, não, dá, tens alturas de introspecção ou outras alturas em que pões só um podcast, um audiolivro para o tempo passar, porque não está assim nada a acontecer e precisas distrair. Também não podes estar sempre dentro da tua cabeça. E o tempo, tu notas que o tempo a passar é diferente ou muda quando estás em cima de uma bicicleta, ou é igual? Será que o ritmo, o próprio tempo, o tempo normal, as horas, as horas serão diferentes em cima da bicicleta? É mais lento ou mais lento ou mais rápido? Depende do percurso, depende da zona em que estás, depende do que é que está a acontecer à tua volta, ou se não está nada a acontecer à tua volta. Há dias intermináveis e há dias que parece que passam tipo a correr. É muito variável, sim. E a noção de casa, a tua relação com casa, estar 4 meses a viajar, muda a relação com a casa e com o que é o conceito de casa? Sim, um bocado, não é? Não tens um espaço, durante 4 meses não tens um espaço que é teu, mas no fundo a tua casa vai contigo. A tua casa tipo, é onde está a tua bicicleta, no fundo.
E passa a ser a tua casa. Que é que tu levaste, que elementos ou que peças de conforto tu levaste contigo? Ou nada? De conforto? Conforto sim. ou seja, na tua bagagem, levaste tantas coisas. Levei muita coisa, sim. Ou seja, algumas daquelas coisas eram quase coisas de conforto, ou seja, para te dar um bocadinho de, não sei, tipo, levavas uma cadeira, uma mesa, esse tipo de coisas, não. ou seja, Não. convencional ou Não, foste completamente minimalista? Fui minimalista, acho que não, porque ainda levava muita coisa, mas eu acho que foi mais, dava a extensão e a quantidade de, tipo, as diferentes estações que eu ia apanhar, era mais por aí. Não levava assim nada de grande conforto. Okay. Era aquilo, pelo menos na altura, que me parecia essencial. E mantinhas o contacto? Estavas ligado ainda com Portugal ou estavas muito tempo com amigos? Não, a família não me deixava. Eu tinha que dar sinal todos os dias. Sim. Sim. E tinhas uma daquelas aplicações que está sempre para te localizarem? Ou para... Sim, tinha um tracker GPS. Tracker GPS. Sim. Foi requisito familiar. Eu não podia sair de Portugal sem levar um tracker GPS. Que dá jeito. Sim. E o que é que mais destacas do resto assim, da viagem? O que é que te vem à memória quando pensas nessa viagem? O que é que te vem o que é que ainda te vem à memória? Ainda me vem à memória, sim. Algumas coisas, as paisagens, no fundo. Foi mesmo uma viagem muito especial também. Pronto, foi a minha viagem, a maior que fiz, a primeira viagem que fiz sozinha. Na altura não sabia muito bem, tipo, se ia conseguir lidar bem com o facto de estar sozinha ou não. Acabou por correr super bem e viajar sozinho, não sei. Mas é super diferente de viajar acompanhado, mas é especial de outra maneira. Mas sim, tenho ótimas memórias desta viagem. O que é que aprendeste sobre ti que não sabias? Que gosto de viajar sozinha. Já nem mal. Sim. E que é fácil e que os momentos... E que é fácil, sim. É. Portanto, recomendas... Eu aconselho, sim. Não precisa de ser 4 meses. Exato. Podem ser coisas mais pequenas, mas eu acho que, pelo menos experimentar, porque é uma maneira de viajar completamente diferente. A pessoa está muito mais aberta tipo, a tudo o que apareça durante a viagem, ou seja, o poder de decisão cai só sobre ti. Tipo, tu fazes o que te apetece e é incrível. Para bom e para o... Sim, para o bom e para o mau. As decisões são sempre tuas. Claro. Mas no fim do dia corre sempre bem, não é? Sim. É assim, não podes culpar mais ninguém, não é? Se as coisas correrem mal, por isso corre sempre bem. E mesmo o resultado, como dizes, não houve nada, ou seja, teres virado à esquerda em vez de teres virado à direita, vai dar... Não. Há uma boa história daquele lado, como haveria como outra haveria qualquer, do outro, lado, quando a lógica... É. E depois de acabar, para o fim estavas a ficar farta ou continuavas ainda mais 4 meses? Estava tipo... no final, já tinha algumas saudades de casa, mas era tipo vir a Portugal uma semana e voltava outra vez. Sim. Recarregar baterias e voltar outra vez. Sim. Porque às vezes a sensação de acabar, quando chegaste, acabas em Ushuaia. Acabei em Ushuaia, sim. Como é que é chegar a Ushuaia de bicicleta vindo desde Santiago? Sim. Qual é que é a sensação? É incrível. Sim. Mas é uma sensação de tipo, missão cumprida? É missão, sim. Ou é já nostalgia? Como se costuma dizer, é isso, é agridoce. É incrível porque acabaste uma coisa que tinhas proposto fazer, mas está a acabar e foi tão bom e que também não queres que acabe. Então, sim, a sensação é boa e até estás logo nostálgico e acabou de acabar. E ficas logo a pensar em todas as coisas na próxima e tem que fazer outra. Sim. Viagem. Eu fiquei havia logo uma série de coisas que eu gostaria de visitar, tipo o Norte do Chile, que eu não vi o Norte do Chile.
A Argentina também só vi uma parte muito curta, então há logo uma série de coisas que entram diretamente para a lista de sítios a visitar. E outra coisa também que é a noção da geografia. Ou seja, de repente, quando pensas, uma coisa é olhar para o mapa e vimos lá a Cordilheira e vimos lá os Andes desenhados no mapa, de repente a visão que tens do Chile é muito mais tridimensional, ou tens uma noção diferente do que é descrever, ou do que é ver um filme ou no YouTube. Sim, até porque uma pessoa, até quando estás a planear uma rota, não é? Estás a ver o mapa e a diferença que há entre aquilo que tu vês no mapa e aquilo depois que é a realidade é impressionante. Tipo, mesmo quando vou passar aqui por uma povoação e depois chegas e afinal são tipo 3 casas. E o sítio onde tu pensas que se calhar podias reabastecer ou assim, afinal não é bem assim. Mas isso faz parte da... Não, faz parte da aventura, claro. Ou então um sítio que tu nem davas nada por aquilo e afinal é muito giro. É sempre diferente estar lá. E algum sítio que destaques, que descobriste que surpreendeu aqui da viagem em si? Sim, houve um sítio que eu gostei muito de parar lá, até parei mais dias do que estava à espera, que é uma vila, aldeia, aquilo chama-se Caleta Tortel. E nem fica aquilo, estás na carretera austral e tens de fazer um desvio para outra estrada, durante 40 ou 50 km, numa estrada de terra batida para chegar lá. Ou seja, aquilo é no fim do mundo mesmo. E depois a vila toda não tem estradas, tem passadiços de madeira, porque é tipo construída em cima de um pântano. Okay. Tem umas plataformas de madeira para ires tipo de um sítio para o outro. E era assim algo que nunca tinha visto, nunca tinha estado num sítio assim e acabei por ficar lá 3 ou 4 dias e ainda estive a trabalhar no único bar do sítio. Estive a servir cervejas durante 2 dias lá também, que também foi assim uma situação fora do comum. Porque foi, precisavam ou porque... Eu na altura cheguei à vila com um rapaz do Chile, porque nós íamos a pedalar juntos para aí há 3 dias, e ele conhecia o dono do bar, e nós fomos lá, e o dono do bar estava a precisar de ajuda, e eu, como estava a pensar ficar lá, assim, mais 2 ou 3 dias, ele perguntou-me se eu não queria passar as tardes lá a trabalhar no bar. Tipo, não tenho mais nada marcado, porque não? Nunca trabalhei num bar. Não há de ser difícil. Sim. De bartender. Sim. E atender. Servir cerveja artesanal. E falava que espanhol com eles, perfeitamente. Sim, espanhol, tipo, mas a maior parte das pessoas já há muita gente que fala inglês, sim. Que é mais fácil do que o nosso portunhol. Sim, se bem que os chilenos aceitam muito bem o nosso portunhol, muito mais do que os espanhóis, sim. Eles são muito simpáticos com a nossa capacidade de falar português com sotaque. Depois de Ushuaia, como é que é? Tu ficaste lá uns dias, depois chegas a Ushuaia? Sim, ficas lá uns dias? Fiquei lá alguns dias e depois comecei a tratar da logística de trazer tudo para cima. Como é que fizeste? Como é que voltaste? Fiz a Tierra del Fuego de autocarro e fui até Puerto Natales, onde apanhei um avião de volta para Santiago. Embalaste a bicicleta lá em baixo, conseguiste? Sim, embalei. Porque já existe, sim. Eles já estão habituados sim, a lojas de bicicletas. Sim, as lojas já têm tipo caixas guardadas em todo o lado. É fácil. Sim, foi fácil. Consegui convencer alguém a ajudar-me a carregar a bicicleta até o autocarro. Esse pequeno. Sim. E depois em Santiago, já tinha conhecido pessoas durante a viagem que eram de lá e eles disseram-me que eu, quando voltasse para Santiago, para os avisar que eles iam buscar ao aeroporto. Então, tive a vida muito facilitada, sim. Uma autêntica luxo. Dessa viagem, mais alguma coisa que queiras destacar?
da viagem, os trilhos nos parques nacionais. Torres del Paine vale, apesar do todo o hype que há à volta, é mesmo espetacular, vale ao mesmo a vivo, pena. é melhor do Sim, que... sim, sim. Mas o que eu gostei mais de fazer foi em El Chaltén, há um trilho que se chama A Volta do Emul, que é no Parque Nacional dos Glaciares, que para mim foi assim um highlight da viagem. Sim. E estás sozinha ou tem alguns turistas já? Sim, tens algumas pessoas a fazer, sim. Mas não são muitas. Tipo, esta volta do Emul, nós tínhamos mais aí 2 grupos a acampar no mesmo sítio, ou seja, éramos para aí 6, 7 pessoas no total. Ou seja, tu durante o dia não vias quase ninguém, só vias depois quando chegavas ao acampamento no final do dia. Sim. Estou a suspirar, deve ser. parece fixe. E depois disso, voltas a fazer uma quantidade de viagens? Continuas a viajar? Sim, continuo a viajar. E neste momento, tipo, praticamente todas as minhas viagens envolvem a bicicleta. Sim. O que é que já fizeste, entretanto, assim de... Sim, o ano passado fiz só uma volta no Gerês. Há 2 anos fiz uma rota em Espanha, que se chama a Rota das Montanhas Vazias. Há 3 anos fiz o Torino-Nice Rally. Pronto, tem sido assim A bicicleta passou a fazer parte da... Passou, sim. E está sempre lá no planeamento das férias alguma coisa relativa à bicicleta. E o que é diferente viajar de bicicleta ou viajar noutro meio qualquer? A tua envolvência com aquilo que está à tua volta é completamente diferente. A maneira como vives a paisagem e mesmo, tipo, a mudança, não é? Ires de um sítio ao outro, de bicicleta ou noutro meio, qualquer transporte é completamente diferente. Podes parar em todo lado, vives muito mais o sítio indo de bicicleta. Sim. Acho que percebo, mais ou menos. E o que é que levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre numa viagem de bicicleta? Um livro. Tens que ir Não é? carregada. Sim, mas eu levo um livro pequenino. O digital, já te converteste aos digitais? Já. Normalmente levo o Kindle, mas sim, levo sempre qualquer coisa para ler. Para ler, para ir passando. Sim. E o que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Um dia em que não chove. Um dia em que não chove e em que encontras um sítio super porreiro para almoçar. Que é uma coisa importante. Para mim é o essencial, sim. Bem, e pensa para que dia é que tu voltarias de um dos muitos dias que já fizeste, qualquer um que voltavas já agora a repetir? Um dia de viagem. Das tuas viagens. Houve um dia muito giro, que eu estava num parque de campismo, na Carretera Austral, e estava a descansar e de repente, tipo, uma das pessoas que estava a fazer voluntariado, a trabalhar no parque de campismo, foi à minha tenda e foi perguntar se eu queria dar, tipo, era o último dia deles, e eles iam dar uma volta pela vila. E eles perguntaram-me se eu queria ir com eles, e eu juntei-me e nós fomos, tipo, a uns sítios, umas cascatas incríveis lá na zona, e depois fomos todos jantar e eles cozinharam lá no parque campismo, e às 3 da manhã alguém se lembra e diz, tipo, olha, há umas termas aqui ao lado e eu tenho um amigo que tem um táxi. Ele pode nos ir buscar a todos e deixa-nos lá. E nós, tipo, vamos às termas agora. E então nós éramos para aí 7 ou 8 pessoas. As termas estavam fechadas, obviamente. E nós saltámos o portão. E tivemos sim. Ninguém me conhece.
E tivemos tipo 2 horas nas termas até nascer o sol. E foi tipo uma cena absolutamente incrível. Que aquelas coisas que quando tu acordas no dia não sabes, tipo, não fazes a mínima ideia que vai estar a acabar o dia daquela maneira. Então esse foi assim um dia, pá, muito marcante. Fora da caixa. Muito fora da caixa, Muito fora da completamente. caixa. Tem um bom Então a próxima viagem, qual é que é? A próxima viagem de bicicleta ainda não está marcada. É uma dessas. Sim. E com quem, agora pode ser uma personagem real ou imaginária, com quem é que tu gostarias de pedalar, de acompanhar numa viagem? Assim, tinha que ser uma pessoa, tipo, com ritmo baixinho. Ou seja, nenhum daqueles, tipo, campeões de ciclismo. Olha, se calhar com tipo, a pessoa que inicialmente me fez ficar mais curiosa em relação a esta maneira de viajar, o Alistair Humphreys. Ok, se onde estiver a ver ou a ouvir. Se ele estiver a ver. Passem, façam o de passar. Vou-lhe mandar o link. Que ele há de querer. Sim. Muito obrigado pela tua partilha. Gostei muito. Fiquei a babar-me com vontade de ir já para a carretera austral. Tu tens algum link ou links onde os tracks dos caminhos ficam marcado, um Strava, qualquer aplicação? Tenho. Ou é só seguir carretera austral? Sim. É assim. Se precisares, eu lembro-me perfeitamente do caminho que fiz. Tenho muito poucas coisas gravadas no Strava, porque na altura estava a usar, acho que outra aplicação, então não tenho assim muita coisa, mas eu sei quais foram as estradas. É só, pedimos, se tivesse, então é bom passar, para metermos aqui de baixo, para as pessoas que queiram seguir, para ter todas as informações e para se inspirar. Enviem os vossos comentários e sugestões. Se gostarem, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos amigos. Subscrevam o canal, ativem as notificações para ir recebendo quando saem novos canais. Metam lá, deem avaliações, estrelinhas. E até o próximo episódio, com muitas aventuras. Muito obrigado. Obrigada. Um beijinho, pai. Sempre uma coisa. Sim. À portuguesa ou à. Nunca sabes muito bem. Exato, que sempre.